Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Instrutor Souza, nosso tema de hoje é primeiros socorros. Perguntinha básica para você. O que são primeiros socorros? Lembrando que essa videoaula é para agregar conhecimento a vocês que estão chegando agora na área. Agregar conhecimento a você que talvez não tenha ainda um conhecimento específico, tá? Não vamos abordar temas técnicos, não vamos aprofundar no tema de atendimento pré-hospitalar, de como que é o certo ou errado, entre outros assuntos mais técnicos da área. Por isso que eu pergunto de novo, o que são primeiros socorros? Primeiros socorros, ele é classificado da seguinte forma: é um atendimento imediato e provisório dado a toda vítima de acidente, seja ele em caso clínico ou trauma. Isso é um estudo mais profundo que nós podemos ver em umas aulas práticas no curso específico de primeiros socorros, um curso específico de bombeiro, um curso específico de socorrista, atendimento pré-hospitalar. Nosso intuito agora aqui é passar conhecimento básico para você. Então, o primeiro socorros, ele tem o objetivo de manter a vida desse paciente, dessa vítima, para que não agrave outras lesões e até mesmo as já existentes. E como fazer isso? Eu não sou um profissional habilitado, não sou um socorrista, não sou um bombeiro, não sou um enfermeiro. Eu posso realizar primeiros socorros? Posso. Como? Sinalizando um local, afastando os curiosos e até mesmo ligando para os profissionais qualificados, para o número de emergência aí da sua região, para o número de emergência do seu estado. A gente vamos entender aqui nos próximos slides quais são os números de emergência e qual eu ligo para cada caso específico. Essas são algumas fotos que eu vou mostrar para vocês de como era realizado os primeiros socorros antigamente. Eles eram realizados de qualquer jeito, ou seja, eu tinha uma vítima, eu tinha uma pessoa não habilitada, uma pessoa que estava disposta a ajudar, porém, nessa disposição, ela agravava a vítima, agravava, ela tinha umas consequências, até mesmo ela poderia ficar paraplégica, porque não houve um procedimento correto, não houve uma sistemática na qual deveria pegar essa vítima de forma correta, transportá-la de forma correta, imobilizá-la e por aí vai. Isso era o transporte de uma vítima antigamente, tá? Até parece que tem um cidadão ali fazendo pose para foto, enquanto outros transportam a vítima de qualquer jeito. Mas era assim que era transportada as vítimas antigamente. Eu não tinha materiais adequados, eu não tinha equipamentos adequados, não tinha uma prancha de resgate, não tinha um colar cervical, não tinha uma tala, uma atadura e por aí vai, tá? São esses alguns nomes técnicos que a gente usa no nosso meio do APH. Com o passar do tempo, mais na década de 90, o nosso corpo de bombeiro aqui do estado de São Paulo, ele se evoluiu, trazendo para nós aqui o resgate, tá? Então, houve procedimento, foram buscar protocolos fora do Brasil e foram trago aqui para o Brasil para quê? Para se aprofundar na questão de resgate. Então, nós aprofundamos agora o primeiro socorros. Como assim? Primeiro socorro, nós vimos que qualquer leigo pode fazer, mas um atendimento específico, eu preciso ter um curso para isso, eu preciso ser um profissional da área. E esse profissional da área, ele executa o quê? Ele executa um atendimento pré-hospitalar. O que que é o atendimento pré-hospitalar ou socorro pré-hospitalar? Todo atendimento emergencial em um ambiente extra-hospitalar, ou seja, aquele atendimento que está sendo feito fora do hospital. Ele está de acordo com a legislação brasileira e existe dois tipos de atendimento pré-hospitalar, dois tipos de APH. Esse é o atendimento fixo e o móvel. Fixo é aquele atendimento na qual os profissionais eles estão dentro de uma empresa e o móvel, o atendimento na qual ele necessita de uma viatura, de uma ambulância. Da onde que foi tirada essa fonte?
do Ministério da Saúde, a portaria 2048. Como que eu chamo o serviço de emergência? Para quem que eu ligo? Quem que eu chamo em cada caso? Bombeiro? SAMU? Para você que está assistindo o vídeo, se porventura não sabia qual que é o número do bombeiro, qual que é o número do SAMU da sua região, acaba sendo algo universal aqui no Brasil. Salvo numa região que temos aqui em São Paulo, é o do Grande ABC, chamada São Caetano. Ali existe um outro tipo de serviço, tá? Ele é bem parecido com o SAMU, porém lá o número não é 192, e sim 199. Então, bombeiro, vamos deixar um pouquinho de lado a questão de incêndio, sim, que é o primeiro tópico ali do bombeiro. Sim, bombeiro está para atender incêndio. Mas quando nós pensamos em acidentes, em casos clínicos, em traumas, para quem que eu chamo? Para quem que eu ligo? Acidente de trânsito, agressões, ferimentos com trauma, choque elétrico, engasgamento, pessoa inconsciente, perdida na mata, salvamento aquático e por aí vai, eu ligo 193, bombeiros. Quando eu me deparo com uma vítima, um parente meu, ele está com dor no peito, situação de intoxicação, queimaduras, problemas respiratórios graves, crises convulsivas, eu ligo para o SAMU. Então, saber chamar o serviço adequado, imediato e o número certo faz uma grande diferença na hora dessa prestação de primeiros socorros. E por que devemos socorrer pessoas? Porque sentimos bem em socorrer alguém? Porque é meu dever? Então, se você é um profissional da área, se você é um profissional de resgate, é um bombeiro, um enfermeiro, atua realmente na área de prestação de primeiros socorros, então, se eu deixar de prestar assistência a essa pessoa, a essa vítima, a esse paciente, quando possível fazer sem que haja um risco pessoal a mim, ou até mesmo quando posso fazer e não traz um risco àquela criança abandonada, extraviada, tudo isso está ligado aonde? No artigo do Código Penal 135. Eu deixar de pedir um socorro a uma autoridade pública, deixar de ligar para alguém, eu estou omitindo o socorro. Então, a omissão de socorro, ela está caracterizada dentro do artigo 135 do Código Penal. E aí nós aprofundamos. Há três tipos agora, três tópicos que nós devemos abordar quando falamos desse assunto. Por exemplo, imperícia. Você não tem conhecimento técnico ou habilidade, até mesmo experiência, para realizar uma certa atividade ou profissão. No nosso caso, você não tem conhecimento para agir naquela emergência, você não tem conhecimento para prestar aquele socorro, você está agindo como imperícia. Você descumpre os deveres elementares correspondentes à sua profissão. Ou seja, você estudou, se formou, sabe fazer os procedimentos, porém você descumpriu, você não quis ir lá fazer. Então você está sendo negligente. E a imprudência? Ato de agir com falta de moderação. Ou seja, você aprendeu a fazer o correto, porém você não agiu de forma correta. Você agiu de forma totalmente errada do que aprendeu. Você está agindo com imprudência. Quando o socorrista, esse profissional, for atender qualquer tipo de emergência, eu disse qualquer tipo de emergência, desde a mais simples à mais arriscada, a mais complexa, você tem que ter na sua mente o quê? 3S. O que seria os 3S? Os 3S vêm de três palavrinhas em inglês: Safety, Sane e Situation. Tá, mas vamos traduzir agora para o nosso português. Brasil, Safety, segurança. Sane, S, Sane, palavrinha em inglês. Quando traduzimos para o nosso português, é cena, mas cena não começa com S, hein, professor Souza? Sim, mas eu traduzo agora como cena segura. A minha cena ela tem que estar segura. A segurança de quem? Socorrista seguro, segurança do socorrista. Então, o socorrista tem que estar seguro em primeiro lugar. A cena tem que estar segura. Se não tiver, eu tenho que deixar. Como que está a situação ao meu redor? Ela está segura agora? Os curiosos foram afastados?
uma possível fonte de energia foi cortada, eu posso atuar? Reconheci a cena, está segura? A situação também está segura? E, acima de tudo, você, socorrista, está seguro? Agora sim você pode atuar. Sem fazer essa menção dos 3 S's, você vai se tornar uma segunda vítima. Tome cuidado, socorrista. Sabemos que o tempo não para. Nós começamos a gravar esse vídeo, já passou um certo tempo. Então, temos 24 horas no dia e essas horas elas correm, não param um minuto. Só que temos um órgão essencial que ele pode parar, infelizmente. E esse órgão é chamado de coração. O coração pode parar. Por quais motivos o coração para? Existem algumas causas de mortalidade em você adulto e nós adulto. Em primeiro lugar, está o quê? Doenças cardiovasculares. Isso faz seu coraçãozinho parar, infelizmente. O AVE, o acidente vascular encefálico, que é muito conhecido também como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, IAM. Aí depois vem lá câncer, traumas e doenças respiratórias. Como que você diferencia infarto, parada cardíaca ou cardiorrespiratória e acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico? Então, quando a vítima, esse paciente, ele tem um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, esse paciente, essa vítima, ele sofreu um infarto do miocárdio. Quando essa vítima ela tem uma perda súbita da função cardíaca e até mesmo respiratória e ela chega à inconsciência, ela teve uma parada cardíaca. E até mesmo quando ela sofre uma interrupção brusca do fluxo de sangue para a região do cérebro. Essa vítima teve um acidente vascular cerebral. E como você identifica o acidente vascular cerebral? A vítima, ela vai ter uma dificuldade de levantar, muita dor de cabeça, dormência nos membros, perda de equilíbrio, visão turva, parece que vai desmaiar. Então nós vemos aqui 6 tópicos, 6 causas do que essa vítima está te dando o índice de que ela vai ter um AVC. E a parada cardiorrespiratória? O que seria uma PCR, parada cardiorrespiratória? É o estado em que a vítima, o indivíduo, ele se encontra com ausência de batimentos cardíacos eficaz e ausência de pulso central e até mesmo responsividade. Ou seja, essa vítima não responde aos estímulos na qual estou chamando essa vítima. Eu preciso chamar essa vítima, tocar nela, saber se ela está consciente ou não, saber se ela está responsiva ou não. Já sabemos para quem ligar, num caso de parada cardiorrespiratória. Lembra? Se não lembra, volta um pouquinho o vídeo que nós já sabemos para quem ligar, bombeiro ou SAMU. Se você está interessado realmente nesse vídeo, nessa matéria, é um profissional da área, sabemos que devemos ligar para o número de emergência, reconhecer essa parada cardiorrespiratória e pedir o mais rápido possível um equipamento chamado desfibrilador. Se eu estiver numa área pública, se eu estiver numa área na qual existe índice de grande população, de grande um fluxo de pessoas, por exemplo, estações de trem, de metrô, um estádio de futebol, um shopping, um cinema, um teatro, aeroportos, hipermercados, faculdades, esses são alguns exemplos e esses estabelecimentos, eles possuem sim um desfibrilador. Então peça, solicite que alguém habilitado desse ambiente busque rapidamente o desfibrilador. Reconheci a parada cardiorrespiratória, pedi para alguém buscar o desfibrilador, vou começar a fazer a RCP, a reanimação cardiopulmonar. E alguns passos na qual nós vamos resumir aqui. Reconheci a parada cardiorrespiratória. Você pediu ajuda corretamente. Devo fazer a reanimação cardiopulmonar RCP com qualidade. E após a chegada do DEA, o que é o DEA? É o desfibrilador externo automático. Ele deve ser instalado na vítima de imediato, para que possa dar continuidade nesse atendimento. Resumo, vamos praticar agora.
O socorrista, você profissional da área, você leigo que está se aprofundando nesse assunto, está vendo esse vídeo, realize as compressões torácicas com frequência. Mas quanto, professor Souza? Quantas compressões eu devo fazer? O nosso protocolo AHA, American Heart Association, eles nos dão uma diretriz. Eu tenho que fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Eu devo comprimir uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Permitir que o tórax da vítima tenha um retorno total após a cada compressão. Minimizar interrupções, ou seja, fazer compressões eficazes, não muito lento nem muito rápido. Existe um ritmo adequado para isso. Se você tem conhecimento, se tem como fazer uma ventilação nessa vítima, ou seja, existe ali um equipamento chamado AMBU, eu mudo o protocolo. Eu faço 2 respirações, né, ou 2 ventilações a cada 30 compressões. 100 a 120 compressões por minuto. É isso que você vai fazer se você é um leigo, se você também é um profissional habilitado, na qual não tem ainda de imediato o AMBU. Ou até mesmo eu posso utilizar outro método, 2 minutos consecutivos. Essa é uma figura que trata a posição correta do socorrista, a posição correta na qual você que vai realizar esse procedimento faça. Eu tenho que manter essa posição sim, para que eu tenha minha segurança e faça as compressões eficazes nessa vítima. Ombros sobre as mãos, braços esticados, usar a base da mão, essa partezinha que nós chamamos de potenar da mão. É essa partezinha que eu vou colocar num ponto estratégico, um ponto específico nessa vítima. Mas onde que é esse ponto específico? Eu traço uma linha imaginária entre os mamilos da vítima. No meio, eu tenho um osso chamado externo, ou um processo e apêndice tifoide. É esse ponto na qual que eu vou fazer as compressões. De novo, traço uma linha imaginária entre os mamilos da vítima. No meio, apêndice tifoide, ossinho externo, eu vou fazer as compressões de 100 a 120 compressões por minuto, ou 2 minutos consecutivos. E faço o movimento de subir e descer com o braço ereto, esticado. Eu uso somente o peso do meu corpo, somente a movimentação do meu corpo. Se eu fizer algo extrapolado, eu posso prejudicar essa vítima. Se eu fizer muito devagar, não vai ter eficácia para essa vítima. Uma pequena dica que muitos profissionais utilizam para você que é leigo e precisa fazer essa manobra: mentalize o som do tic-tac do relógio que você vai se dar bem. E se você deparar com uma vítima de engasgo, na qual nós chamamos de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, ou VASE, o que significa isso? É aquela vítima que não consegue falar, que não consegue tossir, ela tem sinais de asfixia, ela aspirou um corpo estranho, mas o que veio parar na garganta dessa vítima pode ser um alimento. E se você tem uma criança, um filho pequeno, ela pode colocar qualquer objeto na boca, uma moeda, um brinquedinho, entre outros. Existe um procedimento para isso, para crianças e para adultos. Se a vítima estiver consciente, deixa ela tossir, estimula a tosse dessa vítima. Se a vítima não consegue tossir, não consegue falar, não consegue respirar, faça a manobra de Heimlich. Como que é feita a manobra de Heimlich? Você deve se posicionar atrás dessa vítima, envolvendo os braços, colocando uma das pernas fechada e com o polegar voltado para dentro, na região intermediária entre o umbigo e o processo tifoide. Ou seja, eu coloco ali em torno de 2 dedinhos acima do umbigo, com a outra mão apoiando a primeira, efetuar 5 compressões para trás e para cima, ou seja, eu faço o movimento de J para que faça essa manobra com eficácia e essa vítima tenha uma desobstrução total do objeto na qual ela venha a se engasgar, venha a obstruir.
E quando você tem um bebê inconsciente ou consciente, e ele está engasgado, está com as vias aéreas obstruídas, o que fazer? Isso é um grande problema para você pai, para você mãe, que se desespera, não sabe fazer o procedimento adequado. Infelizmente, eu já presenciei vários casos. Você já deve ter visto algumas matérias no jornal, na qual pai, mãe desesperados, com seu filho no colo, entregando ele a um policial militar, a um bombeiro, ou até mesmo um guarda civil metropolitano ou outro profissional da área. E você que é esse profissional da área que eu acabei de citar, um policial, um bombeiro, um médico, um enfermeiro, vocês estão de parabéns por saber socorrer realmente esse bebê. Mas nós devemos sim saber fazer o procedimento. Para quê? Para que não agimos com desespero e percamos essa criança, saia assim inocente. Aplicar 5 golpes no dorso entre as escápulas, usando a região poternar da mão. Essa primeira fotinha que nós vemos aqui. Vamos envolver a criança no braço e vamos colocar ela de forma inclinada, com o rostinho para baixo, e vamos aplicar esses 5 golpes. Após isso, eu viro esse bebê e aplico 5 compressões torácicas rápidas sobre o externo da vítima, com 2 dedinhos. Tá? Isso auxilia na oxigenação da vítima, dessa criança. Não saiu ainda esse objetivo? Volta a criança para a primeira posição, 5 golpes ou 5 tapotagens, né? Você vai aplicar nessa vítima. Lembrando, é uma criança, esses golpes têm que ser de forma eficaz, não muito forte, na qual venha prejudicar essa criança. Bebês, lembrando aí o movimentinho na figura esquerda, se você tiver uma criança um pouquinho maior, o procedimento ele é bem parecido com o de adulto, a manobra de Heimlich, porém, você tem que se ajoelhar para ficar na mesma altura dessa criança. Estou sozinho, professor Souza, o que, que eu faço agora? Recentemente, na rede social, creio que alguns de vocês viram um vídeo de um homem, ele se engasgou, ele estava sozinho, o desespero começou a tomar conta dele, não havia ninguém próximo para o ajudar. Então, se você é uma vítima, está engasgada sozinha, jogue seu diafragma sobre uma cadeira ou um sofá de madeira, que o ar force a saída, consequentemente, você vai ter o desbloqueio do objeto ou alimento na qual você tiver engasgado. Tá? Então, pegue uma cadeira na qual realmente suporte o seu peso. E se eu pegar uma cadeira frágil, não vai adiantar de nada. Então, divulgue esse conhecimento que nós acabamos de ter agora. Passe aos seus familiares, ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, ao seu namorado, à sua namorada, ao seu pai, à sua mãe. São procedimentos que realmente salvam vidas. Turma, ótima noite a vocês, ótimo dia, ótima tarde. Se vemos numa próxima aula.